Bom dia, povo de Deus. Estamos mais essa manhã na presença do Senhor. E hoje nós vamos meditar no Salmo de Davi, número 35. E vamos dar um tema para esse salmo. Deus sempre socorre os justos. Deus sempre socorre os justos. E nesse salmo nós aprendemos muito, com o salmista Davi. Ele era um homem que sempre abria o seu coração para Deus, especialmente em situação em que se sentia injustiçado. Ele era um homem de guerra, um homem de batalhas, mas sempre se refugiava em Deus, era o seu socorro, E ele cria que Deus sempre lhe fazia justiça. Quando lemos o Salmo de número 35, vemos à luz da palavra que inicialmente ele falou do seu coração, ele falou como se sentia. Depois ele expôs o que estava ocorrendo, declarou a sua inocência diante do Senhor. Ao final desse salmo, ele afirma que a sua confiança pela justiça estava no Deus da sua vida. Esse salmo não se trata de um desejo de vingança de Davi, mas, na verdade, Davi aqui está reivindicando a justiça de Deus. Ele pedia que Deus fizesse justiça para com ele, para restabelecer a sua honra e glorificar o nome do Senhor. Acompanhe comigo a leitura desse salmo. Versículo 1, ele fala assim: Contente, Senhor, com os que contentem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. O rei Davi aqui, ele inicia esse salmo suplicando por socorro, clamando por justiça. Ao pedir o uso do escudo, esse escudo aqui era um escudo grande, Então ele fala assim, é o escudo e o broquel. Então o escudo aqui é um escudo grande e broquel é um escudo pequeno e redondo, O rei aqui está pedindo para que Deus o livre de todos os tipos de acusações, dos mais leves, pequenas acusações, até os mais graves, grandes acusações. E no versículo 3 aqui desse salmo, ele fala assim: Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores, diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Depois de suplicar por justiça, o rei clama por interferência divina, fazendo a alusão à lança e ao machado de guerra. Para Davi, tanto a justiça a seu favor como a destruição dos seus inimigos seriam feitos por Deus e mais ninguém. Ele colocou a sua confiança em Deus e sabia que Deus iria lhe fazer justiça. E no versículo 4, 5 e 6, ele fala assim: Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedo e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento. Impelindo-os o anjo do Senhor, torne-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Davi aqui está falando do seu desejo pelo fim da perseguição, e aguarda também a intervenção divina sobre a vida dele. Seus inimigos retrocedam e não retornem mais. Ele faz uso aqui a figura do anjo do Senhor como um enviado de Deus para expulsar essas pessoas que estavam lhe perseguindo. E no versículo 7 e 8 ele fala assim: Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram a cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente, caia neles para a sua própria ruína. Davi mostra aqui, diante de Deus, a sua inocência e diz que nada fez para tamanha perseguição, porque os inimigos desejavam até a sua morte. Ele clama a Deus para que os laços feitos contra ele se voltem contra os seus inimigos, porque ele não devia nada. Estavam acusando ele, falando e perseguindo ele, querendo até a sua própria morte, sem ele ter feito alguma coisa.
E no versículo 9 e 10 ele fala assim: a minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livra o aflito daquele que é mais forte para ele. O mísero e o necessitado dos seus extorcionadores. Davi aqui fala como se já tivesse alcançado o livramento, exaltando o nome do Senhor. Sua gratidão vai além das palavras. Ele diz assim: a minha alma exultará no Senhor e todo o meu ser se exclamará. O rei também se compara ao pobre que necessita de ajuda, mostrando a sua submissão ao seu Deus. E no versículo 11 ao 14 ele diz assim: levantam-se iníquas testemunhas e me arquem de coisas que não sei. Pagam meu mal pelo bem, e o que é desolação para a minha alma, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum em oração, me reclinava sobre o peito, portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos, andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Davi aqui ele reclama a Deus que tem sido acusado sem saber a real razão pela sua perseguição. Ele fala aqui testemunhas falsas, né? Questionavam de coisas que ele nunca fez. Davi argumenta que antes de receber esse tratamento, sempre tratou bem essas pessoas, até empenhou-se em oração pelas suas causas. Então Davi aqui, ele inicia esse salmo até o versículo 14, falando que ele é justo diante de Deus e a sua perseguição é injusta. Amém? Vamos parar por aqui e amanhã nós damos continuação. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, quem sabe, Pai, pessoas que estão me ouvindo têm sido perseguidos sem causa e sem razão, assim como o salmista Davi. Mas assim como o salmista Davi, Pai, clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração, Pai, que essas pessoas também, Pai, vão diante de Ti, Pai, e coloquem as suas causas, porque Tu és um Deus justo, um Deus de vitória. O Senhor avalia cada coração e sabe, Pai, o que está dentro de nós. Então eu peço a Ti, Pai, abençoa estas vidas que estão me ouvindo esta manhã e que a Sua presença seja sobre a vida deles, dá vitória para eles, Pai, que eles tenham um dia abençoados na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.